né? Ao mesmo tempo, graças a Deus, vamos iniciar, e se Deus quiser, em mais plataformas ainda, para estar levando a palavra de Deus a todas as pessoas, né? Então vamos lá, vamos dar início à leitura. Tá ouvindo, pá? Não? Eu não sei se tá. Não sei onde que aparece o chat aqui. Bom, é a primeira vez que eu estou mexendo com o YouTube. Vamos lá. Vamos dar início, então, né? A palavra de Deus, Gênesis capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Sara era mulher de Abraão, tá? Para quem não viu os capítulos anteriores, Sara é a esposa de Abraão, né? Então ela viveu 127 anos e morreu, né? Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sepultura para a sepultura a tua morta. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Tua morta seria a esposa dele, né? A esposa de Abraão, né? A Sara. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram em posse de Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta de sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Gênesis capítulo 24. Vocês que estão online, né? Hoje nós estamos ao vivo aqui no YouTube e no TikTok, tá bom? E sempre como soldado de Cristo, tá? Capítulo 24 de Gênesis. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito,
mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Quer dizer, Abraão não queria que os filhos dele se misturassem, né, com outras raças, né? Então ele mandou aí até os parentes dele tomar uma esposa, né? Então ele não queria que a raça se misturasse ali, né? Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Né? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar lá meu filho. Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então era um juramento, né? Era uma promessa de Deus para Abraão. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Quer dizer, ele não queria que o filho dele, Isaac, fosse para lá, né? Para a terra, né? Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e ainda te darei a beber a teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Quer dizer, o servo aqui, ele estava pedindo para Deus que mostrasse para ele quem fosse a moça, né? A partir do momento que ele pedisse água, esse tipo de coisa, né? Que mostrasse para ele quem que era a moça, né? E ela lhe ofereceria água, né? Então vamos lá. Agora vamos ver se Deus ouviu ele ali ou não, né? Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro, né? Então Rebeca estava se achegando ali, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, sem despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Quer dizer, ele já estava bem atento ali, prestando atenção, né? Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de pesos e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Perguntou para Rebeca, né? De quem que ela era filha, né? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Quer dizer, né? Ele, o servo ali, ele viu que Deus ouviu, né? O pedido dele, o clamor dele. Então, e foi a Rebeca que foi a escolhida, né? E ele
adorou, orou, né? É o que nós temos que fazer na nossa vida também, adorar a Deus, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Queira achamos bom ou queira que achamos que é ruim. Temos que entender a vontade de Deus, tá? E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas as coisas. Quer dizer, ela foi correndo lá e contou para eles, né, o que tinha acontecido. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, ao qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Quer dizer, o servo de Abraão, ele não iria comer enquanto ele não falasse tudo aquilo porque ele teria ido lá, né? Qual foi o motivo que teria levado ele a ir lá? Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Quer dizer, ele morava lá na terra dos cananeus, né, Abraão, mas ele não queria que Isaac misturasse o seu sangue com o sangue dos cananeus, que eram descendentes de Cã, né, que teria sido amaldiçoado por Noé, né, lá no comecinho de Gênesis, onde nós lemos no passado, né? Então ele não queria que se misturassem. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele disse: O Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem desobrigado, estarás desobrigado do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo, a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor, Abraão, né, para o Isaac, filho de Abraão. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro no ombro, desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e baixando o cântaro no ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí perguntei-lhe: De quem és filha? E Rebeca respondeu, né? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras na mão. E prostando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor,
fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou vá para a direita, ou vá para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Se ela, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus, né? Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor e tirou joias, ouro, de prata e vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam e ele e os homens estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Quer dizer, chamaram a Rebeca para que ela dissesse pessoalmente o que ela queria, né? Queres ir com este homem? E ela respondeu: Irei. Era a vontade de Deus, né? Era Deus pedindo. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando o camelo, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac, filho de Abraão, né, a quem Abraão tinha mandado buscar Rebeca, né, para ter uma mulher, vai falar dele aqui agora. Ora, Isaac vinha caminhando de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo, desceu do camelo, né? E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo respondeu, né? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então terminamos aqui o capítulo 24 de Gênesis, né? É maravilhoso, né, não, o pessoal? A leitura da Bíblia é fantástica, né? O ensinamento que ela nos dá, né? As promessas de Deus, né? Quando oramos e buscamos verdadeiramente, clamamos a Deus, Deus ouve a gente, né? Deus escuta a gente. Ele ouviu o servo aqui, né? Ele ouviu o servo e, e deu tudo certo, né? Na vida dele. Eu estou resumindo aqui para não ficar tão prolongado, né? E porque nós temos agora uma Bíblia inteira para ler. Estamos no início, olha aqui, ó, bem no início. Já lemos o Novo Testamento, né? E agora faltou Apocalipse. Apocalipse é uma outra etapa que eu quero ler, mas Apocalipse eu não li não, porque é algo mais complicado. Então vamos lá? Gênesis capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isabac e Suã. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência nessa leitura dos nomes, porque no futuro, na palavra aqui de Deus, vai fazer diferença para todos nós, tá? Então, por isso que a gente tem que ler todos os nomes, tá? Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque.
Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Então, Abraão viveu 175 anos. Expirou Abraão, morreu Abraão, né? Morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael. Ismael era o irmão de Isaque com a concubina, tá? Seus filhos da caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara a seus filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, que era a concubina, né, teve Ismael com Abraão, né, antes de Isaque, né? Ele era 14 anos mais velho do que Isaque, né? Filhos de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, que é o mais velho. O primogênito é o mais velho, tá? Nabaiote. Depois, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá e Maçã. Haddad, Tema, Getur, Nafs e Kedma. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes dos seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido a seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, com quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Estas são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, que era a prometida, né? Filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque, olha só, hein, gente. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha, Isaque orou por sua mulher porque ela era estéril. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, lá foi outro tempo, outras épocas, Deus falava com eles. Não, Deus fala com a gente. Ele está falando agora, isso aqui é a palavra de Deus. Então temos que ter fé. Então preste atenção. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só, o poder da oração. Olha o que a oração faz na vida da gente, né? Ela cura, muda a nossa vida, né? Salva. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Aí respondeu-lhe o Senhor: duas nações, ó, o Senhor falando com ela, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Ó, duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti dividirão, tá bom? Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Prestar atenção, né? Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, porque ele era peludo, né? Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Quer dizer, enquanto Esaú estava nascendo, o outro, Jacó, segurava o calcanhar de Esaú, né? Então segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz.
Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça, quer dizer, do que ele caçava, Isaac amava, né, as caças de Esaú, né, porque ele era um exímio caçador, né. Rebeca, porém, a Rebeca, que era a mãe, né, porém amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Quer dizer, Esaú veio do campo faminto e cansado, né? E Jacó tinha feito uma comida, né? Um cozido, né? Vamos dizer assim. Agora prestem atenção agora. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmoreceu, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, né? E olha Jacó usando de esperteza. Prestem atenção. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha só. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. E ele, né, Esaú, né, jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Quer dizer, quem tem direito às bênçãos quando o pai, naquela época, morria, né? Quem era o chefe da casa, quem tinha direito à herança, vamos dizer assim, era o primogênito, né? Vamos dizer dessa forma, né? Então, nesse momento, Esaú vendeu trocou, né? A primogenitura por um prato de comida. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha para vocês verem. Prestaram atenção, né? Que ele vendeu o direito dele. Esaú vendeu o direito dele de primogênito, que é o filho mais velho, que é o que nasceu primeiro, né? Eles eram gêmeos, mas Esaú tinha nascido primeiro. Capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Isso aqui é Deus falando com Isaac, tá? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quer dizer, Abraão fez tudo quanto aquilo Deus tinha pedido para ele. Tudo. Tudo o que o Deus pediu para Abraão, ele fez. Ele foi obediente, né? Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, né? É minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Quer dizer, ele fez igualzinho ao pai dele no passado, Abraão, quando dizia que Sara não era sua mulher, era sua irmã, né? Ele fez a mesma coisa. Por quê? Como as esposas eram muito bonitas, tanto Sara quanto Rebeca, que no caso, esposa de Isaac, né? Então ele disse, por medo de morrer, ele disse que ela era irmã dele, né? Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã?
Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quer dizer, ele prosperou demais, né? Isaac, né? Ficou muito rico, né? E como ele estava na terra dos filisteus, eles ficaram invejosos dele, né? Da prosperidade. Mas ele era um homem temente a Deus, fugia do pecado, né? Fazia tudo aquilo que Deus pedia para ele, né? Então, por isso ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia, né? E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Poços aqui que eles estão dizendo eram poços de água que servia de fonte para eles, né? E para seus animais, né? Que eram os bois, as cabras, as ovelhas, né? Então eram os poços. Então, por inveja, esse pessoal, os filisteus, foram lá e encheram de terra, secando os poços de água, né? Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Olha a inveja, coisa que não devemos ter, né? O que, que tem o cara prosperar? Né? Olha aqui, ó. Aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Quer dizer, ele não quis briga, ele não quis nada. O que, que ele fez? Virou as costas e foi embora. É isso que devemos fazer quando entramos em alguma contenda, né? Alguém começa a atazanar a gente, não quer mais a gente ali, vira as costas, meu irmão, e vai embora e segue em frente. Não vai dar conversa para briga, não. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Quer dizer, ele abriu os poços novamente agora. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, onde brotava muita água, né? Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o povo o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, brigaram de novo. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou o poço, né, de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Invocou o nome do Senhor, orou, né? Clamou a Deus, agradeceu a Deus, né? De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Quer dizer, eles estavam com medo de Isaac, né? E do povo de Isaac, porque eles perceberam, né, que Deus era com Isaac, né? Deus estava com Isaac, né? Olha que maravilha. E o pessoal ficou com medo dele e foi lá fazer uma aliança, medo dele fazer alguma coisa, mas jamais ele iria fazer. Jura, olha o que eles pedem, hein, para Isaac: jura que nos não fará mal,
como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Olha para você ver, depois de tudo que eles fizeram com Isaac, expulsou Isaac da terra. Olha que Isaac, ó, lhes deu. Isaac, então, eles foram lá pedir para Isaac não fazer nada com eles, né? O que Isaac fez? Lhe deu um banquete. Comeram e beberam. Não é maravilhoso? Pai, você não tem que pagar o mal com o mal. Você não tem que guardar nada no seu coração. Nada. Retira. Tanto é que Isaac aqui, ó, deu alimento para eles, fez um banquete, fez uma festa. Retira as coisas ruins do seu coração, né? Peça perdão, perdoe, né? Também. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Agora vai falar do irmão dele, né? Ó. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Ben Eteu, e a Bessamate, filha de Elon, do Eteu. Ambas se tornaram de amargura de espírito para Isaque e Rebeca, porque ele misturou sangue. Vocês vão ver aqui agora, né? Vocês vão ver aqui que ele misturou aqui, e aí por isso que eles não gostaram, né? Gênesis capítulo 27. É a Bíblia que, se deixasse, cara, se eu tivesse força mesmo, se eu tivesse tempo e força aqui, era a noite inteira eu iria ficar aqui. A noite inteira. A noite inteirinha. Mas não tem como. Capítulo 27 de Gênesis. Olha, agora preste atenção nessa parte aqui, porque é muito importante esse capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, ele já estava cego, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava era uma arma, né, que eles tinham lá, e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Aqui, né, Isaac queria comer uma comida antes, abençoar Esaú, porque ele era o primogênito. Mas Isaac não sabia do que ele tinha feito com Jacó, né? Trocado por um prato de comida, a primogenitura, né? Rebeca, como disse no começo lá, ela amava a Jacó, né? E Isaac amava a Esaú. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Quer dizer, ela ficou lá de butuca lá, né? Só ouvindo o que eles falavam, né? E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazer. Esaú foi lá caçar, né, para fazer a comida para o pai dele, Isaac. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça, faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que eu te ordeno, com que eu te ordeno. Quer dizer, a mãe vai pedir para ele fazer isso. Ó, ela está ordenando. Ordem. Então é uma ordem dela. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos. Deles faremos uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Prestar atenção no que a mãe estava querendo fazer com o filho, com o Jacó, que abençoasse o Jacó, que não era o primogênito era Esaú, não era ele. E a mãe escutou e queria que fosse ele, né? Mas foi uma promessa lá atrás, no nascimento
de Esaú e de Jacó, né? Deus disse para ela, né? O mais velho obedecerá ao mais novo. Olha aqui, isso deve ter ficado na cabeça dela. Mas já era uma promessa de Deus, tinha que acontecer, né? Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou liso. Quer dizer, ele era um homem peludo e Jacó era um homem liso, né? Dar-se ao campo de meu pai, dar-se acaso de meu pai me apalpar, e passarei seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele estava com medo, né? A hora que o pai dele, Isaac, tocasse nele, né? E sentisse que ele era liso, a pele dele não tinha pelos. E aí o pai dele amaldiçoasse ele. Era esse o medo dele. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Quer dizer, vai lá, pega os cabritos, tal, tal, e traz ele. Olha só o que ela estava pedindo. Preste atenção, não é maravilhoso? É bom, né? Dá para ficar aqui a noite inteira lendo isso aqui. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Quer dizer, ela era esposa, ela conhecia os gostos dele, e fez o melhor para ele com os cabritos, né? Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu em Jacó, seu filho mais novo. Pegou a roupa de Esaú, vestiu em Jacó, com a pele, olha o que ela fez. Com a pele dos cabritos que eles tinham matado para dar de comer para Isaac, olha só. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Quer dizer, passou até aqui no pescoço, porque Esaú era muito peludo, né? Provavelmente tinha muita barba, e cobriu ele com pele de carne. Entregou, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois te assenta-te e come da minha caça para que a me abençoes. Né? Por que, que ele. É porque Isaac aqui estava cego, né? Estava cego. Mas Isaac não era bobo, não, olha só. Tentou, mas passou. Disse Isaac a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Quer dizer, ele achou uma caça muito rápido, né? Olha para você ver. E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha, mentindo, hein? Porque, ó, Deus mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se é mesmo meu filho Esaú ou não. Ó, ele já estava com a purga atrás da orelha. Vem aqui, deixa eu pôr a mão no você, vamos ver se é meu filho mesmo. Esaú, né? Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, né? Fez a bênção ali. E lhes disse: És meu filho Esaú mesmo? Perguntou, e ele respondeu: Eu sou, mentindo de novo. Então disse: Chega isso perto de mim para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lo e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Aí vai dar a benção. Olha para você ver, se ele não tivesse com a roupa, quando ele cheirou, ele tinha pegado ele no pulo, né? Olha só, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pronto. Aí Isaac fez a bênção, achando que era Esaú,
né? Fez a bênção. Olha só, preste atenção. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse. Quer dizer, ele não estava sabendo de nada, foi lá, caçou, fez a comida para o pai e levou lá para o pai. Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ele já tinha feito a bênção e não tem como voltar atrás. E ele disse: E ele será abençoado. Ele afirmou que, né, Jacó seria abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse. Quer dizer, ele ficou muito bravo, triste, né? E lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, Isaque. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Astuciosamente, o que quer dizer? Malandramente, né? Veio como espertalhão e tomou a bênção dele. Disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto, e o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim, meu pai. E ele levantando Esaú a voz, chorou. Olha a tristeza, chorou, porque havia sido enganado por 2 vezes pelo seu irmão, né? Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto viverás da tua espada, e servirás a teu irmão, a Jacó, né? Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz. Olha só, olha o que aconteceu agora. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado e disse consigo: Vem próximos dias de luto de meu pai, quer dizer, está próximos dias da morte dele, né? Então, matarei a Jacó, meu irmão. O ódio dele era tamanho, ele estava jurando de morte Jacó aqui, né? Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou a chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, lá em Harã. Quer dizer, ela queria que Jacó, né, ela estava ordenando para Jacó ir embora lá para Harã, na casa do irmão dela, Labão, né, para que ele não fosse morto pelo irmão, né? Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça de que lhe fizeste. Então, providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Quer dizer, ela não queria que Jacó se misturasse, né? A raça, o sangue, né? Não queria, né? Capítulo 28 de Gênesis. Maravilhoso, né, não, gente? Não é maravilhoso a palavra de Deus? É assim, é algo fantástico, né? A mãe aqui que foi a mãe que
ordenou tudo ali o negócio, né? Foi ela que faz isso, não faz isso, pega aquilo, fez tudo certinho aqui, né? Então vamos lá, capítulo 28 de Gênesis. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Por que Canaã? Porque Canaã era dos descendentes de Cã. Cã era filho de Noé, e Noé tinha amaldiçoado Cã e sua descendência, né? Então, eles eram amaldiçoados. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a teu pai e a tua mãe, fora a Padã Arã. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabiote. Partiu Jacó, quer dizer, ele estava tão irado, ele tomou as mulheres ali que o pai e a mãe não queria, né? E e acabou tomando mais mulheres ainda, né? Ele já não, ele já tinha tomado por mulher as duas mulheres que não eram do mesmo sangue e foi lá à casa de Ismael, além das mulheres que ele possuía, tomou por mulher também a Maalate, filha de Ismael, né? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol, sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse era o sonho que ele estava tendo, tá? Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-as para o oriente, para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Isso Deus estava falando com ele em sonho. Olha para vocês verem que maravilhoso, né? Ele deitou ali em cima de uma pedra e Deus estava falando com ele em sonho. Eis que eu estou contigo e te guardei e te guardarei por onde quer que fostes e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha só, hein? E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que ele dormiu, que ele sonhou lá com Deus onde ele estava dormindo. Ele pegou a pedra, né, que havia posto de travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou de azeite. Ele fez uma coluna com aquela pedra e jogou azeite por cima dela. E o lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Olha só, fez um voto. Jacó fez um voto aqui com Deus dizendo: Se Deus for comigo
e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Prestou atenção aqui no que Jacó pediu para Deus? O que ele estava pedindo para Deus? Olha, ele pediu o mínimo aqui, o mínimo, guardar ele na jornada, não deixar que nada acontecesse com ele nessa jornada, que desse o pão para ele comer, o pão para ele comer, né? E a roupa para vestir. Não pediu riqueza, não pediu bois, não pediu nada, nada. A única coisa que ele pediu, pão, uma vestimenta e que guardasse ele do mal, dos perigos por onde ele iria passar, né? Não é aprendizado? É ou não é? A gente lendo devagar aqui, a gente vai prestando atenção nas palavras e a gente vai tirando como lição. Só que, às vezes, quando a gente lê, a gente não presta atenção nesses detalhes. Mas são detalhes para a vida da gente, que a gente deve prestar atenção sempre, tá bom? Capítulo 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Tinha uma pedra tampando a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Quer dizer, de onde vocês são? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Né? Perguntou se ele estava bom. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Quer dizer, a Raquel estava vindo com as ovelhas, né? E eles disseram para ele aqui, né? Vamos lá, para Jacó. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Né? Olha só que maravilhoso. Beijou a Raquel, ergueu a voz, né? Clamou a Deus e chorou. Então, contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Então ela foi na frente, né, e comunicou ao pai dele. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois, disse Labão a Jacó, já fazia 30 dias que ele estava lá, Jacó. Olha só. Disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irá. Olha, presta atenção, vou ler de novo, pra vocês não esquecerem disso aqui, ó. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário, né? Perguntou para ele qual seria o salário para ele trabalhar para ele para Labão. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e a Raquel, a mais moça. Jacó era tido como espertão, né, gente? Né? Era tido como espertão.
enganou o irmão dele 2 vezes, junto com a mãe, tal, segurou no calcanhar do irmão dele quando nasceu. Mas prestem atenção na história de Jacó com Labão, que era pai da futura mulher dele, né? Das mulheres dele. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: olha só o que Jacó vai falar para Labão. 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Quer dizer, 7 anos ele vai trabalhar para Labão, né? Por conta da filha, para pagar a filha, para ter a filha dele, né? A Raquel, a mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Melhor dar a ele do que dar a outro homem, né? Fica comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos e lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava, né? Como ele amava ela tanto, né? Então os dias para ele não importava, até que chegasse o dia dele ter a Raquel, né? Disse Jacó a Labão: ó, venceu os 7 anos. Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Olha o que Labão vai aprontar com o espertão do Jacó. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Quer dizer, ele não entregou a Raquel para ela, para ele, para Jacó. O que ele fez? Mandou a Lia no lugar dele, que era mais velha. E não era a Lia, ele não tinha ficado ali 7 anos por conta da Lia, né? É aquele ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Assim, modo grosseiro e besta de falar. Por quê? Jacó era tido como muito esperto, mas Labão aqui enrolou ele, né? Olha aqui, enrolou. À noite conduziu Lia, a sua filha, e o entregou a Jacó. E coabitaram. Quer dizer, né? Tiveram núpcias. Para a serva de Lia, sua filha deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, porque ele não viu, né? Não viu. Por isso disse Jacó a Labão: que isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova, antes a primogênita. Quer dizer, primeiro dá a mais velha, depois é a mais nova. Caiu no golpe. Né? Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Olha, ele vai ter que servir mais 7 anos para ter a outra esposa, que é a Raquel, a quem ele amava verdadeiramente. Concordou Jacó. E se passou semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Aí ele teve a Raquel, mas ele tem que ficar mais 7 anos, né? Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão Bila, né? Para ser a serva de Raquel, ele deu uma outra mulher, Bila. E coabitaram. Jacó coabitou com a Raquel, né? Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Quer dizer, a Lia já estava com 2 mulheres, né? Com as 2 irmãs. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então já fazia 14 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Quer dizer, Raquel, a quem ele amava, era estéril e Lia fecunda, né? Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Quer dizer, ela teve um filho e achou que ele amaria mais ela do que a Raquel por conta do filho, né? Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora
Dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso chamou Levi, né? De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Quer dizer, cessou de dar à luz ali, né? A Lia. Vamos lá. Capítulo 30 dessa maravilha aqui, que é a palavra de Deus do início dos tempos, né? Quando se iniciou o mundo aqui. Capítulo 30 de Gênesis. Nossa, tô com a sede, mas depois eu bebo. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, preste atenção. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filho, senão morrerei. Dá-me filho, senão eu morrerei. Olha só o que ela disse. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Quer dizer, quem pode fazer isso é somente Deus e não ele, né? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos a meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. O nome dele era Dan, né? Era o filho da concubina dela, na verdade, Bila, né? Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho olha só, competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe depois Naphtali, o segundo filho da Bila, chamou-se Naphtali. Então é Dan e Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, a sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha só, agora a outra já não tinha mais filhos, né? Deu a Zilpa, que era a concubina dela, para Jacó coabitar com ela, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou o menino de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe às Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Raquel diz: Dá-me as mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó no campo, saíram ao encontro Lia. Ele disse: Esta noite, olha ela falando para Jacó, Lia: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Olha só, hein, gente, que doidura que era, hein? Trocou, deu dinheiro para outra irmã, né? E para coabitar com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concebeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouvia e a fez fecunda. Ela era estéril, não era? Não poderia ter filhos. Deu a sua concubina para ele para ter filhos. E ela não podia. Olha aqui, hein? Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse:
Deus me tirou o Deus me tirou o meu vexame, porque ela vivia envergonhada, devia ser uma pessoa, estar muito triste por não ter filho, né? Ser zombada pela sua irmã, né? E por todas que ele está, por todas as mulheres, deviam haver muita conversa, muita fofoca, esse tipo de coisa, né? Olha para quem que ela deu a luz aqui. Preste atenção nesse nome a partir de agora. Ele chamou José. José. Preste atenção, anota aí, José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Né? Até hoje ele estava lá com Labão, servindo a Labão. Até hoje, hein? Teve esse monte de filho, as mulheres, as concubinas, né? E até hoje ele estava servindo a Labão. Olha para você ver que Labão fez com ele, né? E Labão lhe respondeu: Acha eu mercê diante de ti, fica comigo. Quer dizer, Labão gostava dele porque, uai, o homem trabalhava lá praticamente de graça para ele, vamos dizer, entre aspas, né? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que me tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa, né? Quer dizer, Jacó queria trabalhar para ele também agora, ele queria se livrar do sogro dele, ir embora, ele voltar para a terra dele, né? Como ele tinha que fazer, né? Então ele queria ir embora, né, com a família dele, né? Ele não queria ficar mais lá. Olha quanto tempo que ele estava lá. Então, Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Olha a proposta de Jacó. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto para meu salário. Quer dizer, estes não tinham muito valor, pelo que eu estou vendo aqui, né? Salpicados e malhados. E aí, Jacó falou assim: não, os que forem salpicados e malhados, eu quero para mim como meu salário, né? Assim, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado, né? Se tiver alguma ovelha, alguma cabra lisa, né, de uma cor só, será como furtado, como se ele tivesse roubado, né? Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Jacó também muito esperto, preste atenção nisso aqui, né? Vamos lá. Aqui. Disse Labão, deixa eu virar isso aqui um pouquinho para cá. Assim, aí, agora deu certo. Disse Labão: Pois sim, tipo assim, que assim seja, né? Seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, olha só a esperteza de Jacó. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão, né? Tomou então Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água, nos bebedouros e aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham beber. Quer dizer, ele colocou as varas lá, todas
coloridas, vamos dizer assim, uma verde, uma branca, uma verde, uma branca, né? E quando o rebanho ia beber água, eles, né, como é que fala? Eles juntavam o rebanho lá e tinha os filhotes lá, vamos dizer assim, né? E concebia o rebanho diante das varas, quer dizer, eles coabitaram ali o rebanho diante das varas ali. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água. Ao tanto que ele era esperto, ele já sabia dessa artimanha, né? Vamos dizer assim, né? Para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Olha, o bicho é ligeiro, hein? Porém, quando o rebanho era fraco, não as punham. Assim, as fracas era de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Quer dizer, Jacó ali foi ficando milionário, né? Foi ficando rico, mais rico que o próprio Labão, né? 31. Gênesis. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, pai, e do que era de tudo que era de nosso pai, e do que era nosso, e do que era de nosso pai, ajuntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Quer dizer, a inveja já estava batendo neles já, né? Tanto nos filhos quanto no em Labão, né? E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quer dizer, Deus estava falando com ele para ele voltar para a terra dele, de onde ele tinha vindo, né? Que ele era contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. 10 vezes, hein? Mudou o salário dele. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal algum, porque Deus era com ele, né? Deus era com Jacó, né? Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos se davam listrados. Era Deus com ele, né? Na verdade, né? Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Né? Deus vê tudo, gente. Tudo. Se você age de má fé com a pessoa, né? Às vezes você está mostrando boa intenção, mas no seu íntimo, no seu coração, está agindo de má fé. Não adianta. Deus vê. Você pode estar escondendo da pessoa, né? Mas de Deus ninguém descobre nada, não. Nada é encoberto aos olhos de Deus, né? Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto, né? Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a tua terra, e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança da casa de nosso pai? Né? Elas queriam uma parte da herança de tudo que o pai delas tinha, né? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te disse.
Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua prosperidade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou. Olha só o que a Raquel vai fazer. Olha só, antes de ir embora. Tendo ido Labão fazer tosquia das ovelhas, Labão era o pai dela. Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó, os ídolos, o que era? Tipo, vamos dizer assim, coisas que eles idolatravam, né? Imagens que eles idolatravam. Então Raquel foi lá, catou e levou, né? E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Ele não deixou ninguém saber, né, que estava fugindo. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomou, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonho e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Olha para você ver, Deus falou com Labão, né? O arameu em sonho diz: Não fales nem bem e nem mal com Jacó. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despediste com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. É porque ali, tantas vezes, né, que Jacó foi tentar falar com ele para ir embora, e ele não deixava, e inventava as coisas, né? Que ele resolveu fugir, vamos dizer assim, né? Catou as coisas dele e foi embora. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Aí perguntando para ele, para Jacó, por que ele furtou os deuses dele, né? E respondeu Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica por aqui, ó, que não viva, que a pessoa não fique viva, aquele com quem achar os teus deuses. Verifica diante de vossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado. Ninguém sabia, somente a Raquel, né? Que ela furtou os coisas do pai dela, os ídolos do pai dela, e levou escondido. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel, na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, que estava assentado sobre elas. Apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder levantar-me na tua presença, pois me achas com as regras de mulher. Quer dizer, ela devia estar menstruada, né? Aqui, ó. Tal, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar, porque ela estava em cima deles, né? Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente tens me perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste, de todos os utensílios de tua casa. Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti.
20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam a crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fora Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por cento me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e me repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As minhas filhas não, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos meus filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos a aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Quer dizer, eles fizeram um altar ali de pedra, uma lembrança, vamos dizer assim, né? E ali eles comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Salduta. Jacó, porém, lhe chamou de Galede. Galede. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. E por isso se lhe chamou Galeede. Galeede e Mispa, pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus, até, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou a seus filhos, as suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para casa. Aí tudo resolvido, né? Eles juraram uns aos outros ali que não teria mais brigas, né? Que estava tudo certo, né? Porque o Senhor tinha falado com Labão. Se o Senhor não tivesse falado com Labão, provavelmente iria ter contendas ali naquele local, né? Capítulo 32 de Gênesis. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Ó, Jacó, depois do que aconteceu ali, seguiu o caminho, e os anjos foram encontrar com ele, né? Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr a mercê na tua presença. Quer dizer, ficou 20 anos fora, né? Aí ele mandou os servos dele até o irmão dele, porque ele já estava chegando lá, né? Para avisar que ele estava chegando e que ele tinha isso, aquilo, outro, né? Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú.
também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Aí Jacó tremeu na base, né? 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos, né? Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Olha o que Jacó fez, gente, desde o início da Bíblia, desde o começo da Bíblia. O que ele vai fazer agora? Primeira coisa que fala: e orou Jacó. Oração. Oração, se achegar a Deus. E orou Jacó. Olha o que ele vai dizer para Deus. Preste atenção. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, o Deus tinha dito para ele: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usados para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa foi a oração, né? De Jacó pedindo a Deus para livrar ele do mal, né? Para não ter contenda entre ele e o irmão dele, né? E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bode, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os nas mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti? Você vai responderás, né? São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Quer dizer, ele mandou os presentes na frente com medo, né? Para Esaú, ele iria mandar, né? Na frente com medo, né? Para ver a reação de Esaú, né? Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falarei dessa maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei porventura, me aceitará na presença. Quer dizer, espertão, né? Tava mandando os presentes na frente para ver a reação do irmão, né? Porque você acha, né? Quem apanha nunca esquece, né? Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. O presente foi na frente e ele ficou lá no acampamento, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Atravessou o ribeiro, o rio, né? O córrego, o rio, sei lá. E fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ele só. E, ó, aí ele fez tudo isso, mandou os presentes na frente, passou o rebanho, as mulheres, os filhos do outro lado do ribeiro e ficou sozinho. Olha agora. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó. Aí mudou o nome aqui, né? Igual Abraão, igual Sarai, que virou Sara, né? E sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste, né? Provavelmente era um anjo de Deus ali, né? Ou, né, como muita gente fala que era Jesus ali, né? Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quer dizer, ele nasceu de novo, né? Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. É, gente, é maravilhoso. Eu vou ler mais esse capítulo 33 aqui e depois a gente encerra, tá? Só para finalizar ele aqui, para dar o contexto geral aqui, né? Então, Gênesis, capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Gente, eu tenho assim, ó, por entendimento, por quê? Que foi a ação de Deus que fez isso. Por quê? Esaú não, Jacó orou, né? Medo de seu irmão maltratar, matar, né? E a gente aqui ainda não sabe qual que era o pensamento de Esaú, porque não foi dito aqui. No início ele disse que mataria o irmão dele, né? Provavelmente deve ter passado, mas eu acho que a oração dele, o clamor dele ali para ter paz, para não brigar com o irmão, né? Eu acho que foi o que Deus foi lá e tocou no coração de Esaú, né? Para que não houvesse contendas entre os irmãos, né? Não houvesse guerra entre eles ali. Olha para vocês verem, ó. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, arrojou-lhe o pescoço e o beijou e choraram. Os dois irmãos se abraçando, chorando de saudade, né? Os dois ali fazia 20 anos que não se viam, ambos já tinham famílias formadas, ambos já eram ricos, vamos dizer assim, não precisava de mais nada, né? Então, um tinha um exército ali de 400 pessoas, o outro tinha uma família muito grande, ouro, prata, bois, jumentos, o outro tinha isso, essas coisas, né? Então, olha você ver que maravilhoso, o quão maravilhoso é Deus quando a gente clama, né? Clama por Ele e mostra os nossos medos, né? E mostra as nossas dificuldades, né? E Deus age na vida da gente. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? É Esaú falando com ele, né? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram também. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses rebanhos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na tua presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda os teus. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. É Deus.
É Deus agindo na vida. Olha para você ver. Vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus e te agradaste de mim. Todo aquele rancor, aquela ira, aquela raiva de tudo que aconteceu no passado já não existia mais, né? Semblante de Deus ele viu no rosto do irmão. Não é lindo? É lindo, é maravilhoso, né? A ação de Deus na vida das pessoas. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Né? Aí Esaú acabou aceitando. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçar a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de teu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Seir é uma cidade. Respondeu Esaú: então, permite que eu deixe contigo da gente, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, de quem está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Maravilhoso, né, irmãos? Hoje lemos aqui até o capítulo 34 de Gênesis, né? E eu vou encerrando por aqui a leitura. Agradeço a todos pela oportunidade, por esta noite, por abraçar a Deus, principalmente por abençoar a nossa leitura, né? Por permitir, né, a nossa leitura da palavra de Deus, é uma palavra bíblica, né, gente? É a própria palavra de Deus que está aqui, né? Não sou eu acrescentando e nem tirando e nem blasfemando, né? Estamos aqui somente para ler a palavra de Deus. Somente para isso. Ler a palavra de Deus, né? E tomar, né? E tomar caminhos em nossa vida diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus pede para gente. E não tomar caminhos de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Porque não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente siga Ele sem olhar para trás, sem arrependimento de coisas que vamos fazer para Ele, né? Porque tem gente que para buscar Deus fica arrependido de deixar de jogar uma bola, de deixar de ir numa academia. Ai, nossa, deixei de ir na academia para ir na igreja. Ah, gente, isso aí não pode, né? Tudo que formos fazer para Deus tem que ser o melhor. O melhor. Não podemos fazer nada de qualquer jeito. Nada, nada, nada. Então, que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima noite de descanso, né? Orem, orem, clamem a Deus. Clamem a Deus, assim como Jacó fez, assim como Abraão fez, né? Assim como todos ali na Bíblia fazem diante de dificuldades, diante de alegria, temos que orar a Deus, temos que agradecer a Deus por tudo em nossa vida. Até as coisas difíceis que passamos, como morte, enfermidades, às vezes vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos mostrar o que devemos fazer corretamente. Não levem tudo que acontece em nossa vida, que a gente acha que é mal, né? Olhando só para o lado mal. Não, leve como exemplo, como aprendizado, né? Mude seus caminhos, nasça de novo, busque a Jesus Cristo. Busque a Jesus Cristo. A Bíblia aqui no Antigo Testamento aponta para Jesus, né? E Jesus quer que nos arrependamos, que mudamos de vida, que possamos mudar a nossa vida. O que é mudar a nossa vida? Abandonar os nossos pecados. Abandonar os nossos pecados, as coisas ruins que fazemos, pois somos mal de coração, né?
Então Deus nos chama. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe, né? E tenhamos uma noite de descanso e que amanhã é um novo dia, tá bom? E que estejamos amanhã na presença de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã às 9h30, 10 horas da noite. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos.